Mauro Morelli, queremos ouvi-lo, o seu olhar mais analítico para o que foi o discurso de Jerome Powell e todos os destaques que nós trouxemos. Ele que defende, precisa ser convencido, ele aqui personificando naturalmente o Federal Reserve, o Fed precisa ser convencido de que a pressão inflacionária está baixando para aí sim diminuir, quem sabe, a magnitude de alta do intervalo de juros. Pois não? Olha, a informação foi muito importante, eu achei que ele foi muito direto e muito claro em 3 pontos. O primeiro, o que ele chamou de não usual, isso foi um pouquinho antes dessa frase, ele falou assim, 2 aumentos não usuais de 0,75. Então o que ele deixou claro é que o aumento não usual é o 0,75. Ele quase que se comprometeu a dar mais 0,75 somente se os indicadores, os dados assim forem necessários esse aumento, colaborarem nesse aumento. Isso quer dizer o quê? Que o 0,75 muito provavelmente é o teto da próxima reunião. A partir daí, ele falou o segundo ponto que para mim é extremamente importante. A redução desse aumento deve ser necessária, mesmo num cenário onde a inflação ainda não tenha convergido, não tenha dado a direção. Por quê? Porque ele precisa entender o que esses aumentos fizeram na economia. Então a ideia é diminuir esses aumentos para o tempo passar, para ver se a economia vai mesmo dar uma acalmada e a partir daí decidir se volta a acelerar os aumentos ou efetivamente para de aumentar. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que para mim também foi muito significativo, foi que uma redução no crescimento e um aumento no desemprego pode ser sim uma situação que aconteça para uma redução da inflação. É o custo que eu tinha falado anteriormente. Ele colocou essa possibilidade no cenário, apesar de não ter ressaltado. Então esses 3 pontos para mim foram muito importantes na fala dele. E mais ainda, o mercado reagiu muito bem. Se olhar, as bolsas americanas estão todas praticamente na máxima. O juro americano reduz um pouco, o VIX também reduziu. Então, o mercado agora abraçou a ideia do Fed de que o juro vai subir menos do que a gente viu nas últimas semanas, nos últimos meses, nas últimas reuniões. Mauro, um complemento ao seu racional, primeiro justificar esse sinal sonoro que você está ouvindo. O Ibov não para de renovar máxima atrás de máxima. Está agora em 101.139 pontos, é um ganho de 1,37%, já começa a namorar com os 101.200 pontos. Agora, um destaque que mereceu urgente do painel Mover Pro complementa o seu racional. Veja só, Mauro. Primeiro vou reforçar, a FONC concorda que é preciso levar juro a patamar moderadamente restritivo. Então a imprensa começou a perguntar para Jerome Powell o que é que seria moderadamente restritivo. Ele respondeu e mereceu mais um carimbo de urgente. Vamos lá. Moderadamente restritivo significa juro entre 3% e 3,5%. Então, veja aqui que é no mínimo um exercício de ancorar a visão do mercado para até que ponto ele pretende manejar essa elevação do intervalo de juros da taxa Fed Funds. Te convence, Mauro? Qual que é a leitura que a gente pode ter? É difícil imaginar que isso seja restritivo se a inflação continuar nos patamares atuais. Faz sentido se a inflação voltar pelo menos para 4, 3, ou seja, que o juro real se torne muito próximo a zero. Enquanto nós tivermos um juro real negativo, é muito complexo defender a ideia de que a gente está num ambiente de juros restritivos. Perfeito, Mauro. São 3h47. Gui, a moeda americana foi renovando mínima atrás de mínima, agora tem 1,64% de recuo, R$ 5,270. Pensando nos pontos, são aqueles que você já tinha antecipado? A gente já começa a falar dos 5,10 como o suporte maior para a negociação da moeda americana? Com certeza. Mês que vem, 5,110, a gente flagra essa moeda americana. Não dá tempo de ser esse mês ainda, porque a gente tem o pregão de quinta e da sexta. E a sexta é a rolagem do contrato, o mercado vai ter uma volatilidade diferente. Mas mês que vem, 5,110 é o objetivo, que já está muito próximo, né? Então a gente vai acompanhar quedas na moeda americana. Amanhã o 5,212. Não vejo hoje ser possível isso. Amanhã o 5,212 é o guardião, exatamente como foi o 5,318 hoje. Então a gente viu por algumas horas o 5,318 tentar segurar a pressão vendedora totalmente em vão. Amanhã 5,212, 5,150, não me engano, me confirma amanhã, e depois 5,110. Só tem 2, 3 paradas para baixo. Então no comecinho do mês que vem a acontecer nada
de processos eleitorais, PECs, qualquer coisa que venha buscar colocar o fiscal em risco, a gente vê mais queda da moeda americana. Léo, tava muito caro o dólar. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.